abrir as nossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 3, somente 2 versos. E diz assim o texto: No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e neste dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, por aqui estarmos, nesse ato de fé, de gratidão, consagrando este nosso primeiro dia do ano no Teu altar, celebrando daqui a pouco a ceia do Senhor, e por tudo isso nós Te agradecemos, pela liberdade que temos de celebrar a nossa fé em Ti, que esta liberdade seja mantida em nossa nação, e que os países que não gozam desta liberdade, que a Sua misericórdia possa também, Senhor, abrir os canais e as portas, para que a Tua igreja seja livre, para que as religiões sejam livres. Então, Senhor, ajuda-nos a honrar a liberdade que temos, pois aqui estamos livres diante de Ti. Fale conosco, dá-nos da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Começando agora neste novo ano, neste novo tempo, uma nova estação que Deus nos permite viver, eu inicio uma nova série de mensagens e chamei essa série simplesmente de Consagre. Durante o mês de janeiro nós refletiremos sobre áreas de nossas vidas, áreas que eu acho que nós temos uma única forma de responder, é uma necessidade, algo que nós devemos fazer, não é algo que nós podemos fazer se A deseja ou se B deseja, não, nós devemos consagrar a Deus, áreas que devemos colocar no altar de Deus e dizer: Senhor, nesse início de ano nós depositamos esta área da nossa vida nos Teus pés e pedimos que o Senhor nos ajude, do início ao fim. E hoje nós iniciaremos com uma dessas áreas e é algo que jamais volta. Você pode sentir algum momento da sua vida que perdeu a sua honra, você pode se sentir desonrado por um período de tempo. O tempo passa, a honra retorna, e você diz: agora me sinto honrado de novo. A Bíblia usa até um termo muito bonito, usa o termo dupla honra, como se houvesse uma honra dobrada, uma honra maior do que a normal adquirida. Você pode ter, por um momento da sua vida, uma ausência de saúde. Nós oramos por isso, clamamos. Você passa uma estação com uma área no teu corpo afetada, e pela misericórdia de Deus, pelos tratamentos dos médicos, pela ciência, a sua saúde pode ser restaurada, recuperada. Então aquilo que era uma ausência, uma dor, some. Às vezes com cicatriz, às vezes até sem nenhuma cicatriz, passa, volta o normal. Você pode sofrer a ausência de algo material. Você pode dizer: olha, ganhei menos esse ano do que o ano passado, ganhei mais o passado do que o outro. Você pode contabilizar, mas isso também pode ser reposto. Você consegue uma nova posição, você desenvolve um outro projeto, Deus te abre uma nova porta, e a escassez, a ausência é suprida, então retorna a você aquilo que você perdeu, ou aquilo que você deixou de ganhar. Mas nós refletiremos primeiramente sobre algo que jamais volta. Algo que uma vez perdido, perdeu-se para sempre, não tem retorno nem com reza brava. E nós pensaremos então sobre o nosso tempo. Por isso precisamos consagrar esse tempo que nós temos. E o primeiro elemento que eu quero pensar com você é esta ideia de consagrar, de consagração. Essa palavra nos informa sobre algo que foi separado.
Tinha alguns itens aqui, você pegou um item e separou e colocou num outro lugar. Separado, e não só separado do físico, mas separado para uma função, para um destino sagrado. Consagração é separar algo para uso do sagrado. Era comum, mas tornou-se superior. Era um item talvez como os demais, mas entrou numa categoria mais elevada. Consagrado é aquilo que é colocado em destaque para a espiritualidade. O texto que nós lemos nos informa sobre o fim da narrativa da criação de Deus. Deus cria tudo, olha para tudo que criou, realiza que tudo aquilo que criou foi bom, foi muito bom, e aí ele faz a primeira consagração que a Bíblia nos informa. O primeiro ato de tornar algo colocado de lado, separado, para um fim espiritual. E o que ele coloca de lado para um fim espiritual nessa primeira santificação, é a santificação, é a consagração, não do planeta Terra, não dos animais, não dos primeiros seres humanos, mas Deus consagra, Deus santifica em primeiro lugar aquilo que jamais volta. Ele consagra o tempo. O texto hebraico diz isso de uma maneira muito clara, muito direta. E Deus abençoou o dia sétimo, o sétimo dia, e o santificou. Ele fez o tempo santo. Ele fez da celebração do seu descanso. Após a conclusão de sua criação bendita, um dia, um tempo, algumas horas santificadas. Ele dá-nos então uma medida, ele dá-nos então um movimento importante. Por que ele não consagrou primeiramente o ser humano? Por que ele não consagrou o planeta Terra, dizendo, planeta Terra entre todos os planetas e estrelas? Tu és o único lugar que tem seres humanos, porque marcianos não foram descobertos. Então tu és consagrado, tu és santificado, planeta Terra. Deus não faz assim. Por que Deus não olha para a coroa da sua criação? Por que Deus não olha para o ápice da sua criação, seres humanos, seres pensantes, e diz, vocês sim, vocês são todos santificados, consagrados em primeiro lugar, porque vocês serão os habitantes da terra. Não, ele disse que os homens dominariam os animais, mas não disse para eles, vocês serão consagrados e santificados para dominarem os animais. Era mais uma demonstração de autoridade, quem domina sobre o quê? Mas ele santifica em primeiro lugar aquilo que não volta. Ele santifica dando o tom para outros desdobramentos que o seu povo, o povo de Israel, deveria seguir, através do cumprimento do Shabat, do sábado, do dia de descanso. Ele deu o tom para um padrão que a sociedade seguiu, que a sociedade estabeleceu como modelo de trabalho. Você arruma um trabalho e pergunta, quando vai ser a minha folga? Quando vai ser o meu dia de descanso? Nós trabalhamos, nós descansamos, e nós, no nosso contexto, celebramos nesse dia o que ele fez, o que ele faz. Essa era a ideia. Deste ato inicial de consagração, veio então, posteriormente, lá no sábado, um outro momento, onde Deus olha para o povo e diz, olha, isso é tão sério, que na véspera do sábado eu vou dar para você uma porção dobrada. Para você não se justificar dizendo, eu preciso também trabalhar. Então eu vou te prover. E com essa provisão dupla, você vai passar um dia
na minha presença. Você vai passar um dia pensando na espiritualidade. Você vai pensar um dia em comunhão. Você vai pensar um dia gastando tempo com a sua família. Você vai gastar um dia cuidando do seu tempo, sim, mas olhando para o seu interior. E o povo hebreu seguiu essa demanda, segue essa demanda no judaísmo mesmo moderno. E há uma frase que eu acho linda dentro do judaísmo que diz assim: não foi o povo judeu que guardou o Shabat, mas foi o Shabat que guardou o povo judeu. Eles achavam que estava guardando um elemento de Deus, e Deus estava guardando-os no cumprimento daquele momento de família, de culto, de adoração, de 3 refeições com todos os familiares, sexta-noite, sábado de manhã, sábado à tarde, de pare, tem outro dia para trabalhar. Quando eu trabalhava em Israel, vindo dessa ideia latino-americana de muito trabalho, você não tem medo de trabalho, e os meus chefes israelenses olhavam para mim e diziam: André, para! André, amanhã é outro dia. Era a frase que eu mais ouvia. Eu trabalhava com uma velocidade muito grande, eles ficavam olhando: para, amanhã é outro dia, amanhã é outro dia. Não, só falta isso para eu terminar. Não, você vai parar agora, porque amanhã é outro dia. Até hoje eu brigo com esse amanhã é outro dia. Foi o cuidado com o tempo, com aquilo que foi consagrado, santificado para ser observado, celebrado e perpetuado. Portanto, o tempo, preste atenção, foi o recipiente, a primeira unidade que Deus consagrou, a primeira unidade que Deus santificou, a primeira unidade que Deus separou, a primeira unidade que Deus fez santa. Mais tarde, o pregador de Eclesiastes expande um pouco mais acontecimentos ocorridos no tempo, quando ele escreveu aquele famoso texto dizendo: para tudo há uma ocasião, um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, ele faz tudo apropriado a seu tempo. Aquilo que jamais volta, aquilo que eu não recupero, o tempo, Deus consagrou uma unidade dele, uma porção dele, dando um exemplo desta valiosidade, desta dádiva que não volta, eu repito, que não volta. E nesse início de ano, quando paramos, quando a nossa mente se volta a planos, nesse início de ano, quando traçamos novos projetos ou quando pensamos no que precisaremos para a continuidade daquilo que já estamos executando, eu quero, do fundo do meu coração, te encorajar a consagrar o seu tempo diante de Deus. Eu quero te incentivar a separar o seu, entre aspas, dia santo. Aqui como sinônimo de o uso do seu tempo, dentro da sua semana, para que você e eu possamos evoluir no aproveitamento do nosso tempo. Então, sendo bem prático, para alguns, isso pode significar menos cama, menos tempo perdido em horas e horas e horas, enquanto para outros pode significar menos trabalho. Os workaholics, os que trabalham, não para, são dois extremos. Para um indivíduo pode ser, essa vai pegar muita gente,
menos telefone. E você sabe que não é ligando, né? Os dedos falam mais do que as palavras agora. Agora, para outros, pode ser mais contato pessoal, mais contato físico. O seu tempo é individual. O seu tempo é intransferível. Eu não posso usar do seu tempo. Eu não posso assumir as suas responsabilidades e dizer agora eu assumo as suas responsabilidades do seu tempo, eu assumo as suas possibilidades do seu tempo e pego o seu tempo para cuidar da sua vida. Eu não posso fazer isso. E você não pode fazer isso por mim, porque o meu tempo também é intransferível, ele é meu. O meu tempo, o seu tempo, reflete o que Deus está fazendo em sua vida hoje. E ele é pessoal, intransferível, porque assim como eu tenho uma impressão digital, Deus está fazendo algo em mim, algo muito similar em você, mas de maneira diferente. Cada um com um método, cada um com uma forma, diante dos dons, do histórico, da vida, dos desejos, das vocações, dos chamados, daquilo que nós colocamos no altar de Deus e daquilo que nós retemos do altar de Deus. Deus está trabalhando nesse tempo. Mas nessa individualidade, Ele está fazendo algo na minha vida hoje, está tentando mostrar o que eu devo fazer nesse tempo que eu possuo. O seu tempo é parte do que Deus tem para o seu presente, escute isso, e refletirá proporcionalmente em seu futuro. O que você fizer hoje, o que você faz hoje nessas horas desse primeiro dia do ano, o que você fará amanhã, o que você fará em janeiro, vai refletir depois, e vai refletir depois, e vai refletir depois. O seu tempo reflete a graça de Deus, as chances de execução de algo no tempo ou a perda dele. E eu repito, este tempo jamais voltará. Ah, mas eu estou dando uma nova chance. Você pode ter outra chance, pela misericórdia de Deus, Ele nos dá nova chance. Mas o tempo que passou, você não tem mais. E eu não tenho mais. E a pergunta que fica, então, é como consagrar o meu tempo a Deus? E este é um incentivo e encorajamento desta noite. Primeiramente, com o reconhecimento de que Ele, o tempo, escute isso, o tempo vem de Deus. O tempo que você e eu estamos vivendo vem de Deus. Por que eu estou vivo em 1º de janeiro de 2017? Por que você está vivo em 1º de janeiro de 2017? Nem ouse responder, porque você não sabe. Nem eu sei. Por que Deus me deixou vivo aqui, eu não sei. Por que eu não estou em Alepo e caiu uma bomba na minha cabeça e acabou com toda a minha família? Por que não? Por que não eu podia estar lá? Eu não sei. Eu olho e falo, sua misericórdia é grande. Sua misericórdia é imensa, que fez isso, que faz isso com os seres humanos. Então eu não sei por que eu estou vivo, porque o Senhor me deixa vivo. É óbvio que a resposta técnica é claro que é para a glória de Deus, aquela ladainha cristã evangélica que nós carregamos. Mas eu não sei exatamente porque a misericórdia dele me mantém vivo. Mas se ele me mantém vivo, o tempo que eu tenho vem dele. E se o tempo que eu tenho vem dele, eu tenho que reconhecer que o tempo que eu tenho, eu deve ser honrado, vem de Deus, e que eu vou prestar contas de todo o tempo que ele me deu. Que eu vou ter que chegar um dia diante dele e prestar contas do que eu fiz com o tempo que ele me permitiu viver. Com o tempo que Ele me permitiu executar, com o tempo que Ele me permitiu brilhar, que Ele me permitiu também e olhou para os meus erros e viu eu cair, viu eu me levantar e disse, é isso aí meu filho, continue, tem mais um tempo ainda para você continuar crescendo. Nós não acreditamos em reencarnação, nós não acreditamos em voltar e ter uma nova chance, e aí melhorar, um ser mais iluminado. Nós acreditamos que morreremos, ao pó voltaremos, e nos encontraremos com o Senhor se formos dele. Então, é o tempo para hoje, é o tempo para o aqui e agora. Porque na sepultura não há obra, não há ciência, não há sabedoria que pertence a humanos. A ciência, a sabedoria, há obras que são de Deus, mas não nossas.
Primeiro, então, reconheça, você está vivo, porque por um motivo muito lindo, muito especial, Deus te mantém vivo, e Deus me mantém vivo, e Deus nos mantém vivos. Então, preste atenção, o tempo vem de Deus. Se nele você está sofrendo calamidades, ou se nele você está sorrindo de alegria com tudo isso que está acontecendo, não importa, o tempo vem de Deus. Se é um tempo de sonhos ou se é um tempo de pesadelos, o tempo vem de Deus. O tempo reflete a dádiva de Deus para a sua vida. Segundo, depois de reconhecer, organize-se, agende-se, antecipe-se, visualize a sua rotina antes de ela acontecer. Identifique de maneira clara se ela é um caos, ela não tem tempo para nada, a vida te leva. Analise, identifica se a perda de tempo é maior que o aproveitamento dele. E tudo que é em excesso resulta em perda de tempo. Eu já contei esse exemplo aqui há mais ou menos um ano atrás e vou repeti-lo para vocês, quem não ouviu, ou escute de novo. Quem já ouviu, escute de novo. Foi um rapaz que chegou para mim na Inglaterra e disse: pastor, eu agora tenho um alvo financeiro, então eu trabalho no mínimo 18 horas por dia. Eu falei: 18 horas, meu filho? 18 horas, quando você descansa? Eu não descanso, pastor, são todos os dias. Eu olhei para esse jovem, olhei para a esposa dele, na hora que eu olhei para a esposa dele e vi a frustração, na hora que eu vi o filho dele se sentindo completamente largado, eu falei: você acha que vale a pena? Você acha que Deus te fez para isso? Para ficar 18, isso era o mínimo. Mas como que você faz? Não, às vezes eu pedi lá no trabalho, eu durmo lá, eu peço uma cama lá, eles colocaram uma cama, um colchão, eu durmo lá, depois algumas 4, 5 horas, já acordo e já começo de novo, pastor. Mas por que, meu filho? Ah, não, porque eu tenho um alvo. Quero ficar rico, pastor, quero ficar rico. Aí eu vou pensar em servir a Deus, aí eu vou fazer algo tipo... Falei: você não vai conseguir nenhum nem outro, meu filho, porque não é esse o caminho. Então, tudo que é em excesso, mesmo que seja algo bom, como trabalhar é bom, todos nós sabemos disso. Mas se for em excesso, também é uma perda de tempo. A ausência dele é vagabundagem, o excesso dele é perda de tempo. Então, preste atenção, o tempo que você tem é seu, é intransferível, é dádiva de Deus. Você precisa se organizar, você precisa identificar se há excesso ou se há ociosidade, se é mais proveitoso ou perda. E depois de identificar, reescreva. Reescreva com ênfase nas prioridades. E as prioridades devem ser redigidas colocando aquilo que o Senhor nos ensina, a espiritualidade em primeiro lugar. A sua família, a sua alma, o seu corpo, o seu servir a Deus, a sua existência. Analise a sua agenda, pois o seu tempo é precioso e ele não voltará. Terceiro, doe mais do seu tempo ao Senhor. Esse finalzinho de ano eu tive a oportunidade de conversar com alguns da minha velha guarda e a gente sempre constata a mesma coisa. Eu percebo com muita tristeza que aquilo que, quando eu era bem criancinha e ouvia lá em casa dos meus pais, aquela ideia de o dia do Senhor, cada vez entra mais em desuso. Dia do Senhor. Aí nós trocamos. No inglês tem uma frase que se chama replacement theology. É quando você troca uma teologia por outra. Você tira algo que era algo que toda a história cristã seguiu e inventa algo da modernidade e coloca nela. E fala: agora ela foi replaced. Ela foi transferida, foi tirada, entrou algo novo no lugar. Aí todo mundo ama essas ideias. Por quê? Porque elas refletem o que a sociedade é e não o que a Escritura diz. O que é incrível. O que é incrível. E uma dessas ideias que eu vejo com dor no coração é que escute isso, depois de uma semana desorganizada, depois de uma semana caótica, de muitos excessos, ou do fazer nada, ou do fazer tudo,
Pensar em um domingo de aprendizado, de comunhão, de oração, torna-se uma opção que geralmente perde para o apelo de descanso, de lazer, de vontade de fazer nada. Porque às vezes dá vontade de fazer nada, não dá? Eu também, tem um dia que eu não quero fazer nada. Eu olho para mim mesmo e falo, eu não posso dar esse luxo, eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso, então, é necessário viver com critérios que contemplem as diversas áreas da nossa rotina, mas sem a remoção do que é a nossa vocação. E a nossa vocação é de caminhar juntos, a nossa vocação é de ser igreja. A nossa vocação é de colocar prioridades em primeiro lugar. E Deus é a maior de todas elas. E quanto mais nos aproximamos de Deus, Deus mais nos empurra, não para longe dele, mas para mais perto do nosso próximo. Por isso que é muito fácil ver a associação da perda de tempo com isolamento. Isolamento também que separa e deixa de ter o tempo em comum através do isolamento. Tática diabólica, maligna, comum do dia a dia, Quarto, revise constantemente a sua agenda, porque a fluidez da vida tem muitas variáveis. As semanas mudam. Os calendários são alterados, então eu preciso parar, reavaliar, está tudo no lugar, ou já estou me perdendo, ou eu já entrei num barco que eu perdi o rumo, e eu preciso retomar esse barco. Revise constantemente a sua agenda para ajustar o que for necessário, para que haja uma vida saudável, para que haja uma vida equilibrada. E isso inclui o cuidado dos nossos corpos, o cuidado do nosso físico, o cuidado com aquilo que todos nós corremos para longe, inclusive eu, de se exercitar. Você não corre também para longe disso? Vem para o Link Runners, venha correr. Eu preciso pensar no meu desenvolvimento mental. Eu preciso pensar em como usar meu tempo para me dedicar à leitura, que é um bom alvo, além da Bíblia. Quantos livros você poderá ler em 2017? Não vou perguntar de 2016, que já foi. Quantos livros você poderá ler em 2017? Usando o seu tempo. Porque o que passou, você não resgata mais. E pensar no seu crescimento espiritual, na sua comunhão, nas suas orações, no seu devocional com o Senhor. Porque um devocional perdido é um tempo que não volta mais. John Wesley dizia que não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada se ele não gastasse 1 hora de oração nos pés do Senhor, numa situação de frio, temperaturas extremas, onde ele tinha que primeiro levantar, cortar a lenha, acender o fogo, deixar esquentar para conseguir se ajoelhar para orar. Mas ele também dizia que quando ele sabia que o negócio estava feio, ele já acordava 1 hora mais cedo, porque ele tinha que garantir 2 horas na presença de Deus para encarar o seu dia. E quando tentavam analisar de onde ele aprendeu, diz, de onde você aprendeu isso, de onde você inventou essa história? A conclusão básica foi da minha mãe, porque a minha mãe, com todos os seus filhos, ainda tinha no mínimo 1 hora para orar e ainda tempo para cuidar de todos nós. Revise constantemente a sua agenda para nada não se perder e o tempo ser perdido com ela. Nós podemos fazer muito mais com a dádiva de um tempo consagrado, de um tempo visto como uma unidade santificada, do que viver atrás de uma tela das redes sociais, navegando por páginas que roubam o nosso precioso tempo. E aqui eu quero te encorajar, pai e mãe. Revisem isso com seus filhos em 2017 com coragem. Revise isso com coragem com seus filhos. Como eu tenho tratado isso em todos os lugares que eu ando, dentro da igreja, fora da igreja, nas ruas, literalmente nas ruas, com gente que eu não conheço, e que chega para mim em conversa de esquina, e que eu nunca vi mais gordo nem mais magro, e de repente, você é pastor, sou tal, então, rapaz, eu não sei o que eu faço, o que está acontecendo, meu filho? Eu não tenho mais conversa com minhas crianças, com os meus filhos, porque eles não saem de trás do telefone, ninguém conversa mais comigo, eu não sei mais o que fazer. Estou desesperado.
Um pai e uma mãe chegar a esse ponto. Porque o filho não quer conversar mais com eles. Porque não tem, eu estou aqui. Revisem isso com seus filhos. Revise se não está demais, se já não está um vício, que eles nem perceberam. Eles vão te criticar, vão falar um monte, você é maluco, que papo é esse? Só estou fazendo isso, é só isso. Mas é um vício que tem entrado. Já é estatística nos níveis de divórcio por causa de rede social. Porque ninguém conversa mais com o outro. Isso não é papo de crente, isso é estatística, crua e nua da sociedade. Remova essa interferência de suas vidas. Remova tudo aquilo que vai roubar o seu tempo de uma maneira sutil. Jovens, revise a sua ociosidade, revise o seu desequilíbrio, que promove somente o seu eu, e que Deus e sua casa e o reino fica quando der. A minha geração, a gente se matava para servir, matava um ao outro. Não sou eu, deixa comigo, eu faço. Agora, por favor, teria como você, por gentileza, talvez, por favor, pense bem, não responda não, me ajudar no dia tal? Eu não sei, eu tenho que ver. Revise a ociosidade, revise o desequilíbrio. Não nos esqueçamos das palavras de Jesus, quando nos advertiu, dizendo: buscai primeiro o reino de Deus. Primeiro no tempo, primeiro na vida, primeiro em tudo. E todo o resto será acrescentado. Ele não fala isso será uma perda e você se dedica, você quase se vira um monge. Não, ele fala e todo o resto será acrescentado. Em 2017 comecemos neste culto de ceia clamando ao Pai que nos ajude a consagrar o nosso tempo, tirando dele o melhor proveito possível, vivendo da maneira mais nobre, sempre cheios do seu amor. E por fim, acredite, pequenos ajustes podem trazer grandes resultados, em referência às palavras da Rainha Elizabeth no Natal deste ano. Pequenos ajustes, grandes resultados. Acredite que usando melhor o seu tempo, você poderá chegar muito mais longe, sendo útil ao Senhor, sendo útil ao seu próximo. Consagre o seu tempo. Consagremos o nosso tempo, pois o ano está somente começando. Vamos ficar em pé e vamos orar. Sim, Senhor, nós queremos consagrar o nosso tempo, assim como terminamos o nosso 2016 de joelhos aqui na sua casa, entregando os nossos últimos minutos e segundos do ano. Nós queremos agora consagrar nesse primeiro dia do ano todos os dias, os minutos e os segundos que o Senhor há de dar a cada um de nós. Nós não conhecemos quantos dias viveremos, nós não sabemos quando morreremos, mas nós te suplicamos, ajuda-nos a viver o tempo que o Senhor tem nos dado de uma maneira digna, santa, equilibrada e produtiva. Ajude cada um de nós a reavaliar, a identificar aonde há perda, onde há desequilíbrio e colocar na nossa agenda o reino em primeiro lugar. Porque o Senhor sempre nos dá espaço para tudo. Porque o Senhor sabe do que precisamos. O Senhor sabe do pão que precisamos, da roupa que necessitamos. O Senhor sabe de tudo. Então ajude-nos a cuidar do nosso tempo. Nós queremos consagrar no Teu altar a nossa agenda e pedir, Senhor Jesus, ajude-nos a viver o nosso tempo com sabedoria. É em Teu nome.